Olá, boa noite. Então, para a gente continuar aqui o segundo capítulo dessa lição, vamos entender a questão de relacionamento, tá ok? Então a gente foi entendendo lá atrás o contexto da coisa. No primeiro vídeo a gente viu o contexto da coisa e agora a gente vai tratar da chave de relacionamentos e depois a gente vai entender esse conflito, tá ok? Como é que a coisa começou e tal. E a gente vai, esse segundo vídeo a gente vai tratar disso especificamente, tá bom? Então vamos à aula. Como a gente viu lá atrás na introdução, a coisa começou com relacionamento mal resolvido. Esaú, o filhinho do papai, Jacó, o filhinho da mamãe. Cada pai tinha sua preferência, cada um tinha sua personalidade. Esaú, o cara da caça, o cara da rua. Jacó, o cara de casa, o cara mais tranquilo, estava achegado à mãe, gostava das coisas do lar, e cada um com a sua personalidade. Só que eles não se davam bem. O relacionamento dos dois era conflitante. Esaú, o cara querendo tudo aqui e agora, tudo aqui e agora. Jacó, sempre pensando estrategicamente, pensando em levar vantagem. O relacionamento dos dois não era um relacionamento saudável. Não era um relacionamento saudável. Mas para que ele se tornasse saudável, era preciso abertura, era preciso confiança. Com a saída de Jacó de casa, fugindo da raiva de Esaú, ele se viu a ponto de ser morto pelo irmão. Com a saída, fecharam-se as portas. 20 anos depois é que eles vão se reconciliar. E aí, como fazer isso? Só tem um jeito. Tá aí no slide. Aqui, tá aqui no slide. A chave para relacionamento saudável tem que ser aberto. O relacionamento tem que ser aberto, tem que ser confiante, tem que ter alegria e tem que ter amor. Se não tiver essas 4 coisas, confiança, alegria, abertura para poder falar o que for necessário, se ficar aquele relacionamento cheio de milindres, não funciona. Seja ele entre irmãos, entre pai e filho, entre marido e mulher, tem que ter confiança, tem que ter abertura para falar o que seja necessário. Mas mais do que tudo isso, tem que ter alegria e tem que ter amor. Essa é a chave. Tá? Agora, para que a gente chegue nesse ponto, para restaurar um relacionamento que foi quebrado lá atrás, uma coisa é um relacionamento que foi construído, outra coisa é um que foi quebrado, que foi partido, tá? Onde houve uma ruptura. Para que haja essa restauração, essa reconciliação, tudo depende da gente se conectar com Deus. Quando você viu lá aquela primeira parte do nosso texto, Gênesis 32, Jacó
lutando com Deus, eles estavam se conectando. A base foi a oração. Ele foi procurar a oração com Deus. Foi procurar a oração. E nessa oração, Deus fez a transformação completa. Deus fez a transformação completa. Não só em Jacó, mas também em Esaú. Para que essas pessoas que permeiam esse relacionamento, as pessoas que fazem parte desse relacionamento, seja sadia, ela precisa ter valores sadios. Pessoas que têm valores deturpados vão gerar relacionamentos deturpados. Tá? Os valores têm que ser sadios, as pessoas têm que estar sadias para ter relacionamentos sadios. E a nossa oração é para que, da mesma forma que Deus fez com Jacó, Ele faça com a gente. Essa é a nossa oração. Para que haja uma restauração completa. A nossa lição trata exclusivamente da reconciliação. A gente não está tratando nessa lição da personalidade de Jacó, da personalidade de Esaú, do que ele fez, do que ele deixou de fazer. A questão não é essa. Isso é o pano de fundo. A gente está tratando da reconciliação. Nessa lição, o tema base é a reconciliação. Tá? E como é que a coisa acontece? É importante a gente entender isso. Como que a coisa acontece? Primeiro, vamos lá recordar. Jacó estava se tremendo de medo do irmão. Jacó tinha feito uma besteira sem tamanho. A raiva do irmão foi tão grande que ele fugiu de casa para não ser morto. A reação do irmão foi essa, de querer matar ele. Ele conhecia o irmão, sabia que o irmão era capaz disso, e para que isso não acontecesse, ele fugiu de casa. 20 anos depois, ele volta e tenta a reconciliação. Mas para que isso acontecesse, ele tomou todas as providências que estavam ao alcance dele, dentro daquilo que era a cultura da época. Algumas coisas a gente pode achar esquisita hoje. A gente pode achar muito esquisito, mas era a cultura da época. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz é orar a Deus. Tá? Então, antes de fazer qualquer coisa, Jacó resolve orar e pedir orientação divina. Como resposta à oração, Jacó tem aquela visita do anjo com quem ele luta e tal. E ele faz questão de lembrar a Deus, né, de dar aquela cutucada, né, Deus, lembra-se das suas promessas, tal. Ele meio que cobra de Deus a promessa que Deus tinha feito. Tá? E aí ele faz aquilo que eu falei, que estava na cultura da época. Ele prepara presentes para entregar para o irmão. Essa ideia de entregar presentes, para nós, pode parecer meio esquisito. Você dá um presente quando você quer reconciliar, parece que você está subornando, parece que você está comprando o perdão do cara, mas não, isso aí era uma cultura da época, e é importante a gente entender como é que a coisa era feita. Vamos lá. Jacó tinha dado um cano no irmão, tinha ficado com parte da herança, com a parte que era direito do irmão. Mais do que isso, ficou não somente com a herança, mas também com a bênção do pai. Né? E essa entrega de presentes, à época, a cultura da época era
eu te dei um prejuízo, primeira coisa, eu te dei um prejuízo, eu vou te restaurar esse prejuízo na proporção que eu te prejudiquei. Então antes ele chega entregando, devolvendo para o irmão como um presente. Ele dá um presente na proporção do prejuízo que ele tinha causado. É mais ou menos como a gente falar hoje, assim, pensa num cara que te magoou, te prejudicou muito, e o cara, para tentar uma reconciliação, ele chega e te dá um livro de presente, te dá sei lá, uma garrafa de vinho, te dá uma lembrança, flores, te dá chocolate, uma coisa assim, quebrar o gelo. Só que o quebrar o gelo lá daquela época era na proporção. E aí, quanto mais arrependido, maior o presente que o cara entregava. E uma forma do outro dizer: tá superado, vamos passar por cima, era aceitar o presente. Uma forma de dizer que tá perdoando era aceitar o presente. Imagina, você chega, prejudicou alguém, aí você chega, dá um livro de presente, dá um bombom, sei lá. Aí a pessoa chega: pega esse livro aí. É a mesma coisa, se a pessoa não aceitar, é mais ou menos por aí. Era isso que acontecia lá, ok? Então, Jacó chega com isso na frente. Ele tomou tudo que estava na mão dele para fazer e fez. Ele se humilha, ele chega lá, antes de qualquer coisa ele começa a se prostrar, chama o irmão de Senhor e tudo. Ele fez o que estava na mão dele para fazer. Só que Jacó fez isso conscientemente, mas Deus mudou o coração de Esaú. Aquilo que Jacó podia fazer, Jacó fez. Aquilo que Jacó não podia, Deus fez, que era mudar o coração de Esaú. Ao longo do tempo, Deus foi tratando o coração de Esaú, a tal ponto que quando Jacó chega, Esaú não quer saber de nada, só quer saber de abraçar o irmão. Esaú só quer saber de abraçar o irmão, de beijar, de chorar com ele. Esaú quer a reconciliação, mas Jacó teve que fazer a parte dele lá atrás. E Deus fez a parte dele ali na frente, transformando o coração de Esaú. Aquilo que o homem é capaz de fazer, Deus deixa para o homem fazer. Aquilo que só ele faz, ele é quem faz, não tenta fazer a parte dele. Tá? E aí a gente vê que aquele ressentimento, daquele golpe que Jacó deu em Esaú, aquele ressentimento dá lugar a um perdão. Tá, ok? Agora vamos entender como é que a coisa começou lá atrás, tá? E a gente vai fechar nessa parte do conflito entre eles, tá bom? A gente vai fechar isso aqui para a gente entender depois a reconciliação. Eles eram gêmeos, cada um tinha uma personalidade, e até o nome dele é meio que refletido a personalidade, porque os judeus tinham essa mania de colocar nomes de acordo com aquilo que eles viam. Isso é uma cultura oriental, tal. Até hoje eu acho que ainda é meio assim por lá. Não é como a gente aqui que escolhe o nome porque acha bonitinho e tal. O nome Esaú, ele quer dizer meio assim que vermelho, né? Quer apontar para ele ser ruivo, alguma coisa assim. Esaú, a gente vê as características e tal, ele era mais próximo do pai, ele era
ele era o cara da caça, era o cara com características mais rústicas, ele era bruto. Enquanto Jacó era o cara da casa, de ficar agarrado com a mãe, mais carinhoso, essas coisas. Até o nome Jacó existe uma certa polêmica aí com relação ao significado, né? O pessoal fala muito, Jacó quer dizer enganador, e foi trocado por Israel, aquele que luta com Deus. A gente já viu ali atrás, não, do lado de cá, aqui, a gente já viu ali atrás no slide, o significado do nome Israel, foi o slide que fechou o vídeo anterior. O nome Jacó, ele deriva de uma palavra em hebraico que quer dizer calcanhar, tá? Só que a grafia de calcanhar e a grafia de enganar são a mesma, é igualzinha. A gente pode ver aqui no fundo do slide aqui, na última linha, a Yaakav, que é enganar, e Yakev, que é calcanhar. Yaakav é esse último aqui do cantinho. Yaakav é enganar. Esse do meio aí, o segundo, é Yakev, que é calcanhar. O problema é que em hebraico não existe vogal, né? Existe agora os maçoretas, do ano 400, se eu não me engano, depois de Cristo, começaram a colocar uns pontinhos embaixo, em cima da letra, para designar pronúncia, não é vogal. Só que naquela época não tinha, né? Na época que o texto foi escrito não tinha. E o nome Yaakov deriva dessa grafia. Essa primeira letrinha é que em hebraico se escreve da direita para a esquerda. Essa primeira letrinha da direita aí, que parece um apóstrofo, é o Yod. Ela é uma letra que designa uma desinência. Ela designa uma desinência forte, né? Ela mostra uma desinência. Então pode significar enganador, como pode significar também calcanhar, porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão, tá? Então, para a gente desmistificar um pouquinho essa história aí, tá ok? Então eles tinham personalidades muito diferentes. Esaú era aquela coisa do imediatismo e Jacó tinha aquela coisa de levar vantagem, ele era estratégico, tá? E a coisa toda, a encrenca toda acontece quando ele rouba a bênção do irmão, tá? Porém, Deus, a Bíblia, ela mostra pra gente que Deus trata a gente apesar da gente mesmo, tá? Eu gostei muito dessa frase. Deus nos usa apesar de nós. E olhar para a história deles mostra a ação de Deus na nossa vida e mostra que é possível ter conserto. Aquelas coisas que a gente olha assim, não vai dar, não tem jeito. Deus diz, tem jeito. Até mesmo para a morte Deus diz, tem jeito. A solução para a morte é Jesus Cristo. Apesar de tudo que estava acontecendo, Deus age na família como um todo. Ele restaura a família como um todo. Não restaura só Jacó, não restaura só Esaú. Ele restaura a família. Você vê que toda a família é tratada, tá? E ele ao agir na família, agir nos dois, ele levou a amadurecimento. O irmão, o Esaú, o destratado, ele chega à consciência que o que ele tem é suficiente para eles, não precisa de correr atrás do prejuízo, ok? Essas encrencas surgem ainda hoje, não são coisas só lá do passado, isso ainda acontece hoje. E a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Então a gente olha para essa história lá do passado para a gente aprender a lidar com essas coisas
hoje. Tá ok? Como se diz, respeito é bom, eu gosto. Tá? Respeito foi o que faltou da parte de Jacó. E ele teve que aprender a respeitar o irmão. A falta de respeito pode gerar muita confusão. Tá ok? O que aconteceu? Aquela raiva de Esaú levou Jacó a fugir. E se não for tratado adequadamente, a coisa se prolonga. A coisa foi tão braba que a mãe, Rebeca, nunca mais viu o filho Jacó, que era o agarrado dela, era o apegado dela. Com essa fuga de Jacó, a mãe nunca mais viu o filho. Olha a encrenca que causou. E aí a gente olha que o pecado não superado, aquele que não foi deixado para trás, ele afeta toda a família. Quando a gente traz isso para a nossa realidade hoje, vamos tratar em termos de pecado na igreja, afeta toda a comunidade da igreja. Conflitos que geram problema na comunidade de fé toda, na comunidade no entorno da vizinhança. A gente precisa superar esses momentos, tá ok? E a gente fecha esse vídeo aqui. Tem que superar o pecado, tem que deixar o pecado para trás, tá ok? A gente vai fechar essa aula aqui com essa mensagem. Conserta, procura o conserto, procura acertar as coisas, reparar o erro que foi cometido. Se não for possível reparar o erro, pelo menos peça perdão. Se não for possível pedir perdão à pessoa, peça perdão a todos os que foram envolvidos de alguma forma. Mas busque a reconciliação, tá ok? Então, até o próximo vídeo.